Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Toda semana tem vídeo novo para abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilhe, porque vai nos ajudar bastante na divulgação. Então vamos agora diretamente à mensagem de hoje. A mensagem de hoje está escrita no livro de Esther, capítulo 5, versículo 9 ao 14. Diz assim a mensagem do Senhor. Naquele dia, Ramã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Ramã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos de Zeres, sua mulher. Ramã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Ramã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Ramã e ele mandou fazer a forca. Essa passagem no livro de Esther fala sobre um homem chamado Ramã. Ramã, ele foi eleito, foi escolhido pelo rei Xerxes, naquela época, para estar numa posição mais alta abaixo do rei. Ele era um homem que foi escolhido pelo rei para estar acima dos nobres e de outros oficiais. Então Ramã, ele se sentiu poderoso. Ele se sentiu tão poderoso que ele obrigou todas as pessoas que, ao entrasse na presença dele, essas pessoas deveriam se ajoelhar, se prostrar diante dele, deveria adorá-lo. Ele se sentia como um deus. E Mardoqueu, que era tio de Esther, foi o único que não se encurvava diante dele, porque Mardoqueu era um homem que não abria mão dos seus princípios. Ele tinha princípio divino. Ele sabia que ele só deveria adorar somente a Deus, que Deus não dá a glória dele para ninguém, que Deus não divide a glória dele com ninguém, com nenhum ser humano, com qualquer outra pessoa. Só que Ramã era um homem que não tinha princípios. Era um homem que simplesmente achava que as pessoas deveriam girar em torno das suas vontades. Ele recebeu um pouco de poder dado pelo rei e se sentiu maioral na história toda. Ele criou leis que as pessoas deveriam se prostrar diante dele. Porque caso essas pessoas não se prostrassem, essas pessoas deveriam ser prejudicadas. As pessoas deveriam morrer. E quando ele soube que Mardoqueu não se prostrava diante dele, ele mandou cartas para todos os outros lugares, os outros reinos, que caso não obedecesse àquele decreto que tinha sido feito, deveriam ser mortos, principalmente os judeus. Quando Mardoqueu soube, contou para Esther, e Esther entrou com providência, fez uma oração, jejuou, pediu que todo o povo judeu fosse orar também, fosse jejuar, para que ela pudesse falar com o rei, porque antigamente mulher nenhuma poderia chegar na presença do rei se ele não chamasse ela. Se ele não chamasse ela para poder entrar na presença dele. Mas Deus foi tão maravilhoso que o rei resolveu escutar Esther. E Esther convidou o rei e Ramã para ir a um banquete que ela tinha preparado.
Ela seria se o rei visse de perto quem Ramã era. Era um homem que recebeu o privilégio de ser considerado o maior de todos os oficiais. Um cara que ficou numa posição maior, só não ficou maior do que o rei, mas um cara que abusou do poder, um cara que simplesmente se considerou, se achou Deus, se achou no lugar de Deus para decidir o que as pessoas deveriam fazer, para determinar que as pessoas vivessem em torno dele, para determinar que as pessoas adorassem ele. E a mesma coisa acontece com muitas pessoas. Às vezes é no nosso local de trabalho, às vezes é na igreja, às vezes é dentro da nossa casa mesmo, às vezes é na nossa vizinhança. Existem muitas pessoas que gostam que os outros girem em torno das suas vontades. Que as pessoas façam a sua vontade na hora que você estalar o seu dedo. Existem pessoas que se acham grandes demais. Existem pessoas que se acham soberanas demais, a ponto de punir aqueles que não fazem a sua vontade, a ponto de punir aqueles que não lhe agradam, a ponto de desejar o mal daqueles que não se curvam diante dele, daqueles que não acatam as suas autoridades, as suas ideias, as suas loucuras. Nós estamos rodeados de pessoas assim. Nós estamos rodeados de pessoas que não ficam felizes com a felicidade do próximo. Nós estamos rodeados de pessoas que não conseguem receber não. Nós estamos rodeados de pessoas que não conseguem prestar a devida adoração a Deus. Nós estamos rodeados de pessoas que querem tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. E querem que as pessoas se prostrem diante deles, que escravizam as pessoas para fazer as suas próprias vontades, para satisfazer o seu próprio ego, para se sentir autoritário, para se sentir dono de toda a humanidade, de tudo que há no mundo. Nós sabemos que o final desse tipo de pessoas não são bons. A gente vê nas passagens que se sucedem no livro de Esther, que Ramã, ele teve a sua consequência. Ele foi focado na própria força que ele preparou para Mardoqueu. Muitas pessoas acabam aspirando o seu próprio vômito. Muitas pessoas acabam bebendo o seu próprio veneno. O veneno que elas preparam para que os outros bebam, acaba ela tomando o seu próprio veneno. E ela acaba morrendo. E possamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Que não venhamos exigir que as pessoas abram mão dos princípios divinos para satisfazer a nossa vontade. Que não venhamos abrir mão dos nossos princípios divinos para satisfazer a vontade das pessoas. Você, independentemente do que você venha fazer, elas nunca vão se sentir completamente satisfeitas com o que você faz. Que nós possamos nos preocupar e nos importar em agradar apenas ao Senhor. Porque Ele é o Deus da nossa vida. Ele é quem criou a cada um de nós. Ele é quem merece a devida honra, a devida adoração, a devida glória. Eu não sei se você é essa pessoa que gosta que o outro viva em torno da sua vontade, ou se você conhece alguém que vive dessa forma. Mas entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Se arrependa do seu próprio eu. Se arrependa de viver dessa forma. Porque o final desse tipo de pessoas não é um final bom. A gente sabe que cada um tem o seu jeito, tem a sua maneira de ser. Nós não podemos obrigar que as pessoas gostem das mesmas coisas que a gente gosta. Nós não podemos obrigar que as pessoas tenham o mesmo tipo de pensamento que a gente tem. Porque todo mundo tem um pensamento baseado naquilo que viveu, na experiência que ela viveu. E para ela chegar muitas vezes a um pensamento como o seu, muitas vezes ela precisa viver o que você viveu. E a experiência muitas vezes é única para cada um. Às vezes eu posso passar pela mesma coisa que você está passando agora, mas o que eu vou tirar de lição no meio de todas essas coisas pode ser diferente da sua. Então que Deus abençoe sua vida. Curta, comenta, compartilha essa mensagem. Que você possa continuar sendo edificado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.